Aleluia, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Prometo ser breve para você, mas eu tenho uma palavra para o seu coração. Que hoje já acordou frio, né, gente? Quem acordou com frio hoje? Meu Deus, eu já acordei. E ainda minha mulher, gente, ela tem eu não sei, mas ela se enrola assim, ó, e eu fico só com aquele restinho de coberto. Você é marido, passa por isso? Nós te entendemos, viu? Então, quando é uma madrugada fria, a gente sofre mais ainda, né? Mas glória a Deus, estamos aqui, estou muito feliz pela sua presença. Que Deus abençoe a sua vida. Podem se assentar por um momento, fiquem à vontade. Feliz Dia dos Pais, para aquele que ainda não cumprimentei, que Deus abençoe a sua vida, seja um dia memorável e importante. E eu tenho uma palavra para você. Essa palavra, ela veio direto no meu coração. O pastor Pablo, ele pregou uma palavra que ele usou a história do casamento, e ele foi falando sobre transformação. E aí eu comecei a meditar nessa palavra, e eu falei: Senhor, qual área da minha vida precisa de uma transformação? E eu meditando naquilo, e eu orando, só que eu entendi algo da parte de Deus. Quando a gente vai falar na situação do casamento ali, ele transformou água em vinho. Muitos conhecem o texto. O primeiro milagre de Jesus é a transformação de água para vinho. Mas para a água virar vinho, ela precisa de um milagre. Não adianta nenhum processo que você fizer vai transformar água em vinho. Apenas um milagre. Mas quando nós vamos para a uva, até ela virar vinho, ela precisa de um processo e não de um milagre. Tem áreas na nossa vida que são uvas, ela precisa de um processo. São áreas da nossa vida que são água, ela precisa de um milagre. E se nós não sabemos discernir isso, nós vamos esperar um milagre sobre a uva, e sendo que precisa de um processo. Então eu comecei a entender que há áreas da minha vida que não precisam de um milagre, mas eu preciso aprender a passar por um processo. Áreas na minha vida que eu preciso discernir qual processo eu estou passando. E eu comecei a meditar isso na história de Davi. Davi, ele passou momentos que ele precisou de milagre, mas ele passou de momentos que ele precisou passar por um processo. E eu não sei se você já conhece o processo da uva. É um processo de esmagamento, é um processo onde ela passa pelo fogo ali. Esse é o processo que acontece. E na nossa vida os processos não são fáceis. Davi, como que começa a história de Davi? Davi, ele é citado na Bíblia começando com uma história de rejeição. A Bíblia vai falar que Samuel, que era o profeta daquela época, ele foi visitar Jessé, que era pai de Davi. E gente, naquela época, quando um profeta ia visitar a casa, eles recebiam, era algo novo, ou era algo que havia uma repreensão, ou era uma celebração, mas era alguém muito importante naquela época. Então Jessé se reuniu, com a sua família e colocou os seus filhos ali. Colocou todos os seus filhos, mas menos um filho. E aí começa a história de Davi. A história de Davi começa com uma rejeição. Eu sei que hoje é Dia dos Pais, e talvez a sua história começou com uma rejeição. Talvez a sua história começou só pela uma criação de uma mãe, onde o seu pai foi embora, onde o seu pai te abandonou. Talvez a sua história começou assim. Talvez a sua história começou dolorosa. Talvez a sua história começou com uma tristeza, começou com um abandono, como a história de Davi. Davi, ele foi rejeitado, e por ser rejeitado, ele ficou ali, excluído, trabalhando no campo, enquanto todos os seus irmãos ali estavam prontos, com uma mesa linda, com a sua melhor roupa, preparado para receber. E Davi simplesmente com uma veste, com uma roupa do pastoreio, de pastor, porque ele estava apacentando as ovelhas.
E aí, de repente, acontece uma palavra sai da boca do profeta que muda tudo. Ali ele libera uma palavra assim, ele começa a olhar os irmãos e ele fala assim, ó: ninguém vai comer na mesa até que Davi chegue. De rejeitado, todo mundo agora comeu a comida fria, porque tinha que esperar ele chegar. Tinha que esperar o Davi, que tinha sido rejeitado, a estar na mesa. E o que Davi passava nesse tempo? Abra aí a Bíblia em 1 Samuel 17, 34, versículo 34. 1 Samuel 17. Aqui vai falar o processo que Davi passava ali. Diz assim, ó: Davi, entretanto, disse a Saul: eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai. Quando vinha um leão ou um urso, levava uma ovelha do meu rebanho, eu saía atrás dele e feria e livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu segurava pela juba e lhe dava golpes até matar. Davi, ele passou nesse processo. Entenda uma coisa: existe um processo na sua vida que é um processo de secreto e de silêncio. Todo mundo passa um processo de dor em silêncio. Eu sei que se eu abrir aqui, cada um tem uma dor, cada um tem uma história. E que poderia passar com o marido, poderia ter passado com os pais, mas só você sentiu a dor. Há momentos que só você passa por esse processo. Davi, ele estava sozinho ali, e de repente ele foi atacado. E ali ele teve que passar por esse processo. Ele teve que vencer um urso, ele teve que vencer um leão, e ele não recebeu méritos por isso. Gente, imagina comigo agora: um leão pega uma ovelha. A ovelha era quase morta. Ali podemos dizer que a ovelha é uma semi-morta. Um leão engoliu uma ovelha, saiu correndo, e Davi foi atrás dessa ovelha. Ele foi atrás da ovelha e ele arrancou a ovelha da boca de um leão. Essa ovelha estava muito ferida. Gente, um leão pegar uma ovelha. E o que mostra isso? Mostra uma excelência. Por quê? Porque muitas vezes no anonimato nós não damos a excelência, porque não tem ninguém vendo. Muitas vezes, quando estamos sozinhos, quando estamos ali trabalhando, sozinho, não damos o nosso melhor. Por quê? Porque meu chefe não está vendo. Talvez no ministério você fala: cara, eu não vou dar o meu melhor, meu pastor não está vendo. Mas Davi, ele tinha excelência em tudo que ele fazia. Ele arriscou a própria vida para trazer excelência pelas coisas do Pai. Todo processo, se você quiser passar pelo processo, traz excelência para a sua vida. O que é excelência? Excelência não é ser bom. Por quê? Porque bom está avaliado em um mérito e uma comparação. Eu acho que minha roupa está boa. Porque eu comparei com a roupa do Leandro, eu acho que a minha está melhor. O que eu trouxe? Uma comparação, eu trouxe algo pessoal. Porque vocês podem olhar e falar assim: não, eu acho que a do Leandro está melhor, está mais boa. Por quê? Porque a boa, ela está mérito a comparativo. Excelência. Toda vez que nós trabalhamos com excelência, não tem comparativo, é o melhor que você pode dar. Seja excelente nas coisas do Senhor. O que é? Pode ser que você não seja o melhor de tocar baixo, bateria, um instrumento ou cantar, mas entregue o seu melhor. Tudo que for fazer no seu trabalho, seja excelente. Por quê? Porque Davi, ele foi excelente no tempo que ninguém via ele. Mas eu tenho uma boa nova para você: pode ninguém estar vendo, mas o Senhor está vendo. O Senhor está vendo o seu cansaço, o Senhor está vendo o seu trabalho, o Senhor está vendo a sua luta, o Senhor está vendo aquelas noites mal dormidas, o Senhor viu o seu choro, o Senhor viu tudo isso. Trabalhe com excelência, sirva ao Senhor com o seu melhor, porque Davi serviu com o melhor no anonimato. E aí Davi volta para aquela mesa, e Davi recebe uma palavra, ele recebe uma unção ali. Qual que seria a unção? Davi, você vai ser rei de Israel. Existe uma unção sobre a sua vida, existe uma palavra sobre a sua vida, você vai ser o rei. E o que aconteceu no dia seguinte?
ele acordou e continuou fazendo a mesma coisa que ele fez ontem. Foi pastorear as ovelhas. Por quê? Existem momentos da sua vida que o áudio não vai combinar com o vídeo. Como que é isso? Existe uma palavra sobre a sua vida. Existe uma palavra sobre a sua vida, mas às vezes você olha para a realidade e essa realidade é diferente do que você recebeu a palavra. Davi, o que ele precisou para ser rei? Ele não precisou de um milagre, ele precisou de um processo. E durou aproximadamente 13 anos para ele se tornar rei, para se cumprir a palavra que Deus liberou sobre a vida dele. E ele participou desse processo. E aí, como que foi esse processo? Ele continuou, até que surgiu uma oportunidade. Existia um homem chamado Golias, todo mundo conhece a história. Eu não vou estar lendo para a gente ganhar tempo. Existia um homem Golias, que era um soldado filisteu, que era inimigo de Israel. E ele era um gigante, tinha 3 metros ali de altura, era fortemente armado, e ele desafiava todos os soldados ali, e ninguém ia. E os irmãos de Davi estavam lá na batalha, até que um dia o seu pai falou assim, leve comida aos seus irmãos. Davi pegou a comida e foi levar até os irmãos. Chegando lá, ele se depara com essa cena, onde ele viu o povo dele, o Deus dele, sendo desafiado pelo seu inimigo. E aí precisa de um segundo ponto: ousadia. Na sua vida, para passar por esse processo, você vai precisar de ousadia. Nós precisamos entender que há momentos da nossa vida que nós temos que ser ousados. Não é fácil começar uma empresa. Eu lembro que eu conversei muito com a Tati aqui, que ela tem uma editora, e eu lembro de processos que não foi fácil dar o início. Não foi fácil abrir mão de muitas coisas para estar à noite, trabalhava à noite, trabalhava em 2 períodos. Eu lembro que ela respondia de madrugada. Não é fácil, mas precisa dar um passo. Você que é empreendedor, você sabe, não é fácil começar algo, mas precisa ter ousadia. Na nossa vida nós precisamos ter ousadia. Eu quero que vocês abram um versículo que mexeu muito comigo, que o Lucão, ele até trouxe uma palavra sobre isso, está em Eclesiastes 9, versículo 10. Olha, tem no telão aqui, vamos ler junto. Tudo que vier em suas mãos para fazer, faça com toda a sua força, pois a sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, nem há conhecimento e nem sabedoria. A nossa vida, ela é passageira. E sabe qual é o lugar mais rico da história? O cemitério. Lá é o lugar mais rico, por quê? Ali tem os maiores planos que não foram executados. Ali tem os maiores projetos que não foram executados, que morreram aqui, dentro do coração, morreu com ele. Na sepultura nós não vamos levar nada, você não vai levar os projetos que estão no seu coração, os projetos que estão no seu caderno. Você precisa ter ousadia para enfrentar esse processo. No meio do processo, você precisa ter ousadia. Talvez você tenha uma empresa no seu coração aí. Eu tenho uma palavra para você: seja ousado, comece. Mas e se quebrar? Mas e se falhar? Entenda uma coisa: o sucesso, ao contrário de sucesso, não é fracasso. O contrário de sucesso é desistir, é não começar. Porque todos aqueles que tiveram sucesso, eles fracassaram. Eles fizeram um plano e deram errado e começaram de novo. Citar um livro de Napoleão Hill, que o Lucão, você que está lendo ele, né? Vou citar aí já, aproveitar que você... Mas ele diz assim, todo fracasso, ele tem uma semente de sucesso. Entenda isso, anote isso. Todo fracasso que aconteceu na sua vida, ele tem uma semente de sucesso. O que aconteceu na minha vida? Resumindo aqui, eu fui abandonado pelo meu pai. Quando eu tinha 8 meses, ele traiu a minha mãe e ele foi embora. Qual que foi a mensagem? Existe uma semente de fracasso sobre a minha vida. Existe uma semente onde minha mãe precisou trabalhar e não cuidou de nós, precisou ali fazer hora extra para poder sustentar a nossa vida. Existiu uma semente de fracasso. Ele não vai dar em nada, ele não vai prosperar,
eles não vão alcançar coisas. Existiu uma semente de fracasso. O que aconteceu com o Senhor faz? Ele pega essa semente de fracasso e ele planta, porque vira um sucesso. Perdão, o fracasso, ele é uma semente de sucesso. Plantada no nosso coração, ele traz sucesso sobre a nossa vida. Hoje eu sou pai e eu sou pastor de uma igreja que chama Casa do Pai. Aonde foi a maior dor, eu tenho transformado em bênção e alimentado vidas e alcançado filhos perdidos. Você precisa pegar a sua rejeição, você precisa pegar aonde foi fracasso na sua vida, porque existe uma semente de sucesso para a sua história. Guarde isso no seu coração. As dores, as feridas não pode acabar com a sua vida. Existe uma semente ali onde Deus quer usar isso que doeu em você. Eu sei que não é fácil. Talvez o seu pai foi embora, como o meu. Talvez seu pai foi um presente, estava presente, mas não presente ali na sua vida. Isso foi uma coisa que te doeu e talvez esse dia não é tão alegre para você. Mas Deus, ele transforma tudo isso. Deus, ele muda o cenário. O que era de tristeza transforma em alegria. O que era de dor, de choro, transforma em riso. Essa é a transformação do Senhor. E o que precisa de um processo sobre a sua vida. Davi, ele teve a ousadia e ele derrubou o gigante. Todo mundo conhece a história. Ele pegou as pedrinhas ali, rodou e derrubou o gigante. E aonde ele era um anonimato, aonde ele foi treinado no anonimato, de repente ele estava num lugar de evidência, porque ele foi fiel no processo, ele foi fiel quietinho com o Senhor, ele foi fiel no secreto dele com o Senhor, e de repente ele se transforma neste lugar. Ele está no lugar onde é um lugar de evidência. Foi o único que derrotou. Mas isso não foi o final da história dele. A história dele, ele precisou passar por vários processos. E ele foi perseguido por Saul. Entenda, uma vitória não é o final da sua vida, como uma derrota não é o final da sua vida. A vida, ele tem processos. Uma foto não define o filme da sua vida. Talvez você teve uma foto de rejeição, não definiu o fim da sua vida. Talvez você teve uma foto de uma alegria, de uma bênção, de uma conquista. Isso não define a sua vida. O filme da sua vida, ele é feito por altos e baixos. O filme da sua vida tem momentos de alegria e momentos de choro. Mas em todo o filme da sua vida, sempre vai estar o Senhor ao seu lado. Não importa se está na alegria, não importa se está em lágrimas, em choro, em dor, em tristeza. O Senhor está com você no filme da sua vida, porque a sua vida é dirigida pelo Senhor. E todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. A rejeição, a dor, a tristeza cooperam. Te fez você chegar até aqui. E eu sei que todo aquele que foi abandonado por um pai, ele jamais vai reproduzir isso na sua família. Ele jamais quer reproduzir isso pela sua família. Por quê? Porque o nosso desejo é encerrar ciclos. O ciclo da rejeição, ele é encerrado e vira um ciclo de alegria. Mas Davi, ele passou por um novo processo. Eu quero ler uns salmos com você que eu achei muito interessante. Salmo 142. Depois de tudo isso que ele passou, momento de alegria, ele se depara com um novo processo. Salmo 142, versículo 1. Ele diz assim, em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplico misericórdia, derramo diante dele o meu lamento, e ele aposentou a minha angústia. Muitos salmos, ele é um lamento. Esses salmos aqui, ele se refere a quando Davi, ele estava numa caverna, num dos momentos mais sombrios dele. Talvez você passou por momentos difíceis, talvez você passou por momentos de dores, mas o ciclo da vida pode se repetir na sua história. O ciclo da vida pode se repetir. Como assim? Vai ter momentos de dores novamente, vai ter momentos de angústias novamente. Eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração, que foi uma experiência que eu tive hoje com o Senhor. Não queria falar isso, mas eu sinto no meu espírito. Hoje eu não acordei num dia bom. Tem dias que não são bons na nossa vida.
E eu acordei com uma angústia, não foi um dia legal, não foi um dia bom, não foi um dia animado para mim. E a primeira coisa que eu acordei, Satanás começou a acusar o meu coração. E o que veio o sentimento? O sentimento de abandono novamente. Eu acordei com o mesmo sentimento que eu senti quando meu pai me abandonou. E muitos conhecem meu testemunho. Eu fui até o meu pai, eu pedi perdão, eu orei por ele, a gente é em paz. Eu não tive tempo, mas eu vou mandar uma mensagem para ele de Dia dos Pais, mandar uma mensagem ali. Eu tenho tudo bem com ele, a gente não conseguiu ter relacionamento pela distância, mas está tudo bem. Mas existem momentos onde a gente vai passar por dias maus, e aquela dor vai se repetir no seu coração. Por quê? Porque Satanás, ele vai tentar desanimar a todo momento. Mas vindo para cá eu comecei a orar, e uma mensagem que eu abri meu celular, de uma irmã da igreja, ela não está aqui, é a Darcy, mas é uma irmã que eu não tenho muita afinidade, e ela me mandou uma mensagem muito linda do Dia dos Pais. Aquilo mudou todo o cenário da minha história, aquilo mudou, eu comecei a sentir alegria naquilo ali, por uma mensagem. Talvez foi aleatório, talvez foi uma mensagem, mas foi uma mensagem. O que eu quero dizer para você com isso que está no meu coração? Que vai haver dias maus na sua vida, mas eu preciso que você entenda: o Senhor está em todos os seus dias, o Senhor está em todos os seus momentos. Muda a ótica da sua vida. Sabe qual foi o problema meu hoje? Foi a ótica que eu enxerguei, porque eu podia ver minha filha sorrindo e alegrar nesse dia, mas eu quis olhar para a rejeição do meu pai. Sabe, muda a ótica do seu dia hoje. Olha o seu filho correndo e traga alegria no seu coração. Olha a sua filha brincando e traz alegria para o seu coração. Vai no churrasco com a sua família, e a sua família reunida, que isso traz alegria para o seu coração. Não deixa Satanás roubar o que o Senhor já plantou no seu coração. Não deixa Satanás trazer amargura para o seu coração nesse dia. É um dia de alegria, é um dia de celebração. Porque mesmo que o seu pai terreno, ele falhou com você, mesmo que o seu pai terreno, ele te frustrou, existe um Pai celestial que é muito bom. Existe um Pai que entregou a sua vida por você. E dentro de você, talvez você não frequente uma igreja, talvez você não aceitou Jesus, mas dentro de você existe um Espírito que clama Abba Pai. Abba Pai é uma expressão que diz paizinho. Você pode ser o homem mais durão, você pode ser a mulher mais durona. Dentro de você existe um Espírito que clama Abba Pai, de um filho que corre para os braços do Pai, de um filho que é protegido pelo Pai. Eu não sei se você já teve a experiência de quando um pai busca um filho na escola, mas o filho, ele tem de toda a segurança que está ali. Talvez ele poderia ter medo de um colega que ia bater nele na saída, mas quando o pai dele chega, tudo muda. Quando o pai dele chega, existe segurança. Quando o pai dele chega, todo medo vai embora. Não tenha medo do processo que você está passando pela sua vida, porque um bom pai está ali. O Pai Celestial está com você nesse processo. Amém? Eu queria deixar essa breve mensagem para o seu coração, que eu quero que você vá lá para a sua família, para a casa dos seus parentes, que você celebre ali. E eu desafio a você ter uma ousadia. Qual ousadia? Na onde você estiver, você vai fazer uma oração ali. Precisa ser ousado. Celebrar que existe um bom pai. Celebrar que na sua família talvez não tenha as pessoas convertidas, talvez as pessoas podem estranhar, mas tenha a ousadia de fazer uma oração ali. Chamar a sua família, cara, eu quero orar. Eu quero fazer uma palavra aqui, eu quero trazer uma oração. Existe um bom pai. Existe um bom pai, e nós vamos agradecer a Ele. Agradecer por essa reunião, agradecer por essa comunhão. Eu desafio você, tenha ousadia, porque o bom pai está com você. E aonde você for, qualquer lugar que você for, Ele vai te acompanhar. Pode se colocar de pé, eu quero orar por vocês.